Oferecimento JC Gás Super Gás Brás, Pit Stop Skol, ADL Link Telecom, CEDC Unicesumar. A seleção de Várzea Alegre está treinando para mais um amistoso preparatório para a Copa Cariri de Futebol. Os jogos oficiais começarão somente dia 19, mas enquanto não acontece a estreia na competição, os amistosos são uma oportunidade para preparar a equipe e garantir um bom desempenho nas disputas. Segundo o preparador físico, a equipe está com uma condição física muito boa para encarar os jogos. Eu avalio como uma boa situação, porque os garotos aí, todos eles são ativos, né? Eles já treinam e jogam nos seus clubes, né? Nos seus times, participam tanto de torneios, como também nos amistosos final de semana. Boa parte trabalhou agora nos times recentemente no campeonato de férias, apesar de ser na modalidade de futsal, mas eles jogaram, ou seja, eles estão bem ativos, né? Então é fácil de trabalhar com a galera desse tipo que já vem há um bom período já em forma, né? O primeiro amistoso foi bastante importante, não só para ver a questão técnica, mas também a questão física dos jogadores. A gente viu que, apesar do horário, foi um pouco cedo, foi às 3h30 da tarde, o sol ainda estava um pouquinho forte, o gramado aqui está um pouco alto, e isso dificulta um pouco também a questão física, mas boa parte saiu bem, porém deu para perceber que ainda dá para a gente trabalhar mais um pouco, melhorar mais ainda o condicionamento físico deles. Sim, a gente está confiante, a gente tem bons atletas aqui em Várzea Alegre. É um campeonato difícil, bem competitivo, mas a gente acredita que a gente pode se consagrar aí campeão, tendo em vista o potencial que a gente tem aqui em Várzea Alegre. Pronto. Como é que você viu então essa iniciativa de formar essa seleção, de fazer todo esse preparo e de Várzea Alegre ter agora uma seleção que representa o município nessa disputa regional? Renato, é de extrema importância que esse tipo de trabalho seja feito aqui no município, que não só com o futebol, mas que também seja feito com outras modalidades, para que com isso dê oportunidade desses jovens, desses garotos, ingressar no esporte, né, se envolver com o esporte e aí, quem sabe, despontar, né, futuramente em uma equipe profissional e quem sabe vir a ter grande sucesso aí na vida, né? Márcio Valério aceitou o convite para comandar a seleção vazialegrense. Ele já atuou profissionalmente no Vitória da Bahia e em outros times. O treinador falou das dificuldades de promover o esporte em cidades do interior, diante dos desafios que se apresentam, mas ressaltou que tem muita confiança na qualidade do time que vai representar o município de Várzea Alegre. Em 2019, Cícero formou um time para disputar, acho que era o mesmo campeonato, né? Só que com quantidade de time menor. Então ele me convidou para fazer parte da comissão técnica. Aí esse ano ele me convidou para ser o treinador, eu aceitei. Já sabia uma parte dos jogadores que tinha. Então eu aceitei esse convite. E se Deus quiser, vamos formar um time bom para a gente chegar aí nessas finais aí. Você sabe que o esporte amador é muito difícil, né? Principalmente em todo canto, né? Essa situação que nós vemos atravessando aí, dessa pandemia, ainda ficou mais difícil ainda. Então, eu vi nessa situação, né? Eu, como gosto muito de futebol, já fui atleta profissional já, e gosto muito dessa parte de tanto ajudar, né, os jovens. Então, eu vi que tinha condições de fazer isso e aceitei esse desafio. Carreira como profissional, eu comecei no Ceará, nas categorias de base do Ceará, em 91. E em 93, eu fui campeão de juniores, em 93. E o Vitória da Bahia estava jogando contra o Ceará, nessa mesma partida, me viu jogando e me fez um convite para fazer uma temporada com eles lá. Então logo em seguida eu fui comprado pelo Vitória da Bahia, foi onde eu me profissionalizei. Em 95 eu me profissionalizei e daí eu segui para São Paulo e outros estados aí, né? Márcio, me fala uma coisa, como é que você tem analisado então a equipe? Já teve um amistoso, agora vamos para o segundo amistoso preparatório. Como é que você tem analisado então, né, esse elenco aí que vocês estão com ele em mão hoje? Olha, veja bem, em questão de jogadores, a gente aqui em Várzea Alegre tem muito jogador bom, de qualidade, tá entendendo? O que tá pegando pra gente aqui é a questão de horário. O que acontece? Nós vamos disputar uma competição que ela vai começar, o jogo vai começar às
às 15h30. Às 15h30. O que é que acontece? Nossos atletas aqui, a maioria, trabalham até às 17h30. Então, muitas vezes a gente não consegue juntar todos eles para poder fazer um coletivo, fazer um trabalho melhor. Como você está vendo aqui, faltou muitos atletas, né? E no jogo, inclusive no jogo, nós ficamos sem 5 atletas, que no caso esses 5 atletas são os atletas que iam começar e iniciar o jogo. Eu vejo por esse lado aí essa dificuldade. Mas nós vamos alinhar aí, vamos conversar direitinho, vamos dar um jeito de treinar todos eles para a gente fazer um bom jogo aí, quando começar a competição. Assim, a gente, na realidade, ninguém conhece nenhum dos times, né? Na verdade, eu fui um jogo amistoso que teve lá em Farias Brito para ver alguns jogadores deles. Mas, assim, eu não tenho nem medo de dizer que se for em qualidade de jogador por jogador, os nossos aqui são muito melhores, tá entendendo? Nosso time vai ser muito melhor. Quando você monta um time, e você tem que plenamente confiar nos atletas, e os atletas, principalmente eles, confiar em si próprio. Porque se ele não acreditar nele mesmo, não tem como a gente ganhar um jogo, né? Não é verdade? A mensagem que eu deixo para o torcedor de Vaza Alegre é que quando nós tivermos nossos jogos em casa, eles apoiam os jogadores, tá entendendo? Apoiam os jogadores que nós vamos fazer um bom campeonato. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom campeonato. São os atletas muito empenhados e eu tenho certeza que nós vamos fazer um excelente campeonato. Para os jogadores que estão em preparação, é sempre uma experiência diferente participar de um evento regional defendendo a camisa do município. Está sendo uma experiência muito boa, né? A gente já vem trabalhando com o Cícero aí desde da base, alguns atletas aqui desde o sub-17, sub-20, até a principal do ano 2019. Aí está sendo uma experiência boa. A gente está trabalhando, sabe que é pouco tempo para entrosar o time, a seleção. Mas a gente está procurando o melhor possível para entrosar o mais rápido, para apresentar um bom futebol dentro de campo. A gente já trabalhou em 2019, mas sempre é a pressão, né? Em cima da gente, dos atletas. Mas a gente vai procurar fazer um bom trabalho e, se Deus quiser, fazer uma boa campanha, né, no decorrer do campeonato. Para mim é um orgulho muito grande defender a minha cidade. Já é a segunda vez que eu faço parte da seleção da cidade. No ano anterior também eu fui relacionado para vir. E essa competição é uma competição muito importante para a gente, que a gente pode demonstrar o nosso futebol para as outras cidades, para o pessoal que ainda não conhece a gente. É uma oportunidade muito boa essa competição. A gente já teve um amistoso no domingo anterior contra a equipe de Assaré. E o próximo domingo a gente vai ter outro amistoso contra a equipe de Altaneira. O time da gente é uma equipe muito boa. Falta acertar algumas coisas porque a gente só teve 2 semanas de treino, 3 com essa que está iniciando hoje. E com certeza a gente vai chegar bem preparado para essa competição. Depois de, eu diria, muito tempo, né, sem a seleção estar nativa, em 2019 a gente retomou, né, a ativa, retornou os trabalhos, os treinamentos, inclusive participamos de competição em 2019. Antes disso, a seleção tinha sido, digamos assim, preparada para participar de competição no ano de 2003, né? Então ficou muito tempo aí inativa. Então 2019 teve essa retomada. A gente participou do Campeonato Interligas, participamos também da competição promovida pela Secretaria de Esporte do Estado, que foi o Intermunicipal. Então 2 competições que a gente participou com a seleção em 2019. Veio esse período, né, depois de 2020, onde a gente teve que parar. E aí agora, né, estamos tendo a oportunidade de reativar a nossa seleção e já de cara aí ter uma competição para participar, que é essa Copa Cariri Sub-25. Como é que você analisou então a formação desse elenco que vocês conseguiram unir e o desempenho que eles têm tido agora nesses amistosos, no primeiro que já houve e a expectativa para esse segundo? A gente tem sempre uma dificuldade, Donato. Primeiro por a questão da logística, né, dos atletas, que tem que vir de praticamente todas as localidades, né, do município, dos distritos, dos sítios. E isso em algumas ocasiões dificulta esse deslocamento, essa vinda dos jogadores. A gente já conversa com eles também que a seleção é uma oportunidade para que eles possam vir, para que possam apresentar o seu futebol. Haja visto que a gente não pode estar fazendo contratação de jogadores, principalmente quando se trata de futebol amador. Então graças a essa boa vontade que eles têm, essa vontade também de ajudar, de colaborar, que a gente consegue assim formar esse grupo. Então nós tivemos
pouco tempo de treinamento, né, antes do primeiro amistoso, que foi final de semana passado contra a seleção de Assaré. Porém, dentro de campo, a gente ficou satisfeito com o desempenho, né, daqueles que estiveram, que puderam participar desse jogo amistoso. E aí já preparamos, né, um outro amistoso que é no próximo domingo contra a seleção de Altaneira. Amistoso esse, onde já iremos, né, definir, digamos assim, um time principal, uma formação, ou já podemos dizer assim, uma seleção, até porque até então a gente tem um elenco muito grande, né, de atletas ainda, porque estamos ainda passando por esse processo de avaliação. Então, após o amistoso do próximo domingo, já vamos ter também aí esse trabalho de seleção, porque já teremos que começar a inscrever os jogadores para que assim possam participar da competição. Já tem data certa aí para o início, né, da competição e também do jogo de estreia da seleção vazialegrense. Então esse amistoso será de fundamental importância para que a gente possa assim já começar a definir um time. É assim que a gente tem trabalhado, o professor Márcio tem também já tido também essa visão e o mesmo pensamento, que após esse amistoso do próximo domingo a gente já ter um time mentalizado e definido para ir para a competição. Pronto, tem sido muito mais um desafio coletivo de todos que estão envolvidos e de demonstração de muito amor pelo futebol, pelo esporte, né? Sem dúvida, você foi feliz aí na palavra desafio, essa é a palavra, porque são muitas, né, as dificuldades e os obstáculos que a gente acaba se deparando quando se toma essa atitude, né, e vai em busca de promover essa ação que é formar uma seleção. Eu sempre falo, né, às vezes em conversa com os dirigentes das equipes, que cuidar de uma equipe, eles comentam, né, nos encontros, nas reuniões, do tamanho da dificuldade, né? E aí quando se trata de tomar conta e cuidar de um todo, aí é que o grau de dificuldade aumenta. Então a seleção não é diferente, porque aqui a gente tem jogadores praticamente de todos os times, né? Times que até cedeu mais de um jogador, mas tem jogadores de muitas das equipes. E por se tratar de uma competição no nato de categoria sub-25, né? Dessa faixa etária de idade que assim o regulamento exige, a gente tem ainda um grau a mais de dificuldade. Por quê? Porque são jogadores que estão chegando, né? São jogadores que ainda não têm aquela experiência, aquela bagagem, aquela vivência, né, como atleta e principalmente participando de competição a nível regional. Então, assim, o grau de dificuldade ele vem ainda, eu diria, em dose dupla por conta dessas, né, situações que a gente se depara e que aqui nós não temos muito tempo para trabalhar, para escolher. Então, é algo que assim vem muito rapidamente e que a gente também tem que tomar a decisão na mesma velocidade, porque já temos aí a estreia, né, em vista, está chegando aí, não tem mais muito tempo assim para trabalhar com mais afinco, com mais cuidado, com mais atenção, enfim. O tempo é pouco e a gente tem que correr atrás para a formação dessa equipe. O torcedor, né, tem o acesso livre, né, inclusive no amistoso passado a gente já teve um bom número de torcedores aqui prestigiando a seleção. A gente espera que no próximo domingo também, e quando a gente for jogar em casa também, que tenha, né, esse apoio, esse incentivo do torcedor, porque isso fortalece, né? Fortalece a comissão, fortalece a gestão, fortalece o atleta, digamos que é um ingrediente a mais que vem para assim fortalecer o grupo, né, e o desempenho da equipe. Então a gente espera que o torcedor venha, que continue dando essa força, esse incentivo, para que a gente possa ir bem mais longe nessa competição. Eu estou confiante na equipe, a nossa comissão também, e o trabalho, o objetivo é esse, a gente continuar com esse mesmo ritmo, com essa mesma pegada, com esse mesmo desempenho, a vontade que os atletas estão tendo, para que a gente possa ir bem mais longe nessa competição.